Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, 9 e 10. Diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Quero ler mais uma vez. Portanto, vós, lembrando que aqui é Jesus falando, né? Orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como nos céus. Queridos irmãos, quando nós lemos esse texto, há sempre, ou quase que automático, a compreensão de que trata-se de um apelo que nós fazemos, como se Cristo estivesse fazendo, nos incentivando a um apelo, para que a vontade de Deus seja feita. Quando eu dialogo com as pessoas, e eu fico tentando fazer uma espécie de exame do que elas estão falando, para compreender o que elas pensam quando elas usam esse versículo, essa passagem, parece que é como se nós estivéssemos compreendendo da seguinte maneira: eu preciso orar a Deus para que Ele consiga fazer a vontade dEle na minha vida. Ou seja, eu estou orando para Deus, para que Ele, de alguma maneira, possa realizar isso em mim. Bom, há uma parcialidade verídica e uma inverídica nesse mesmo enunciado, nessa mesma pronúncia. O verídico é que nós realmente precisamos pedir a Deus para que nos ajude a estarmos vinculados à vontade dEle. Só que a oração é para que nós estejamos dentro da vontade dEle. Não há qualquer possibilidade da vontade de Deus não ser realizada. Não há qualquer possibilidade. O que Deus estabeleceu que irá acontecer, todas as vezes que Ele disse para alguém que algo iria acontecer, aquilo aconteceu. Não teve saída. Ele revelou o que iria acontecer e depois disse para os seus servos como eles deveriam proceder diante daquilo que iria acontecer. Eu gosto de citar muito o Apocalipse, porque o Apocalipse é uma espécie de resumo do início ao fim da história humana, enquanto existentes aqui na Terra. Mas há outras realidades do homem para com Deus, em que Deus mostra o que irá acontecer e vai acontecer. Porém, Ele instrui o homem quanto ao que ele deve fazer. Então vejam bem, a vontade de Deus, ela é pura, perfeita e agradável. Nós não falamos isso? Que a vontade de Deus é pura, perfeita e agradável? A nossa vontade, ela não é pura,
ela não é perfeita, e ela não é agradável. E nós tendemos a acreditar que a vontade de Deus deve ser mensurada por nós a partir do grau de satisfação que nós sentimos. Interessante isso, porque quando você está conversando com as pessoas, é muito frequente ouvir alguém dizer assim: olha, não estou muito satisfeito não, mas que seja feita a vontade de Deus. Ou seja, quando a coisa quando estamos insatisfeitos com algo, ou quando a coisa não seguiu o fluxo que nós gostaríamos que fosse, da maneira que nós queríamos que fosse, a gente fala assim: mas o importante é que seja feita a vontade de Deus. Então parece que nós associamos a vontade de Deus com a nossa satisfação. Em contrapartida, ao outro lado, há aqueles que falam assim: mas se eu não estou me sentindo bem com isso, certamente não é a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa. Então Deus não quer que eu esteja insatisfeito. Deus não quer que eu esteja angustiado. Deus não quer que eu esteja me sentindo mal, fazendo algo que eu não quero. Porque a vontade dele é boa, ou seja, frequentemente nós associamos a vontade de Deus com o grau de satisfação do nosso estado de espírito, vou usar essa expressão. Frequentemente. Sendo assim, nós encontramos aí uma crise quando os homens vão falar sobre Deus, porque há aqueles que dizem assim: poxa, você acredita mesmo em um Deus que está sempre indo contra a sua vontade, que está sempre não querendo o que você quer? E do outro lado há aqueles que falam: olha, Deus quer fazer sempre aquilo que você quer. E o outro que diz assim: olha, a felicidade em demasia, dá a entender isso, ela não é a vontade de Deus. Enfim, parece que há uma crise nesse aspecto. A grande verdade é que nós não conseguimos mensurar ou concluir de maneira plena a vontade de Deus por completo. Não dá. Por que não dá? Porque a gente não consegue saber nem a vontade do nosso filho direito. Nós conseguimos falar o que ele quer fazer naquele momento, mas a vontade plena, aquilo que trará satisfação para ele de forma plena, das pessoas mais íntimas, a gente precisa de muito esforço para saber o que o outro quer, o que vai deixar o outro satisfeito. Nós já lutamos com isso. Seres finitos que pressupomos que tenham as mesmas limitações que nós. Agora imagine tentar convencer o outro a respeito da vontade de Deus. É muito mais complexo. Então vejam bem. É importante, vamos pensar aqui em algumas determinações divinas. Por exemplo, ele disse como vai ser o fim dos tempos. Ele já revelou qual será e como será o fim dos tempos. Fique tranquilo, gente. É apenas um cachorrinho e o seu dono correndo atrás. Então vejam bem, ele disse, já revelou como é que será, o que irá acontecer, a direção que o mundo vai. Não é? Um juízo final, por exemplo, inevitável. Nós somos como seres humanos dentro do vagão de um trem,
ou de vagões de um trem que está indo na direção norte. Ali dentro, você pode mudar de vagão. Então imagine que Deus falasse assim para você, olha, você tem que ficar no vagão número 1. Essa é a minha vontade para você. Porém, você decidisse que não, que você quer ir para o vagão número 2, número 3 ou número 4. Pode ser, é possível que você entre em divergência em relação ao que Deus ordenou para que você fizesse, onde você deveria estar, dentro do trem que está em andamento. Mas não há nenhuma possibilidade de você mudar a direção do trem. Quando nós estamos dentro de um ônibus, eu posso estar pensando em outras coisas lá dentro. Eu posso não estar percebendo tudo o que está acontecendo ali. Eu posso sentar em um banco, em outro banco, ficar em pé, mas eu não consigo mudar a direção do ônibus. Só teria uma forma de eu mudar a direção do ônibus. Qual seria? Se eu assumisse a direção desse ônibus. Ou a direção, o comando desse trem. O trem que eu estou falando é o trem de vagão mesmo, não é o trem que nem os mineiros falam. Trem bom, não, é trem mesmo. Então observem, o trem está numa determinada direção e nós estamos ali dentro. Quando a Bíblia diz que nós precisamos pedir para Deus, Jesus diz, seja feita a tua vontade, é importante termos em mente que não há qualquer possibilidade de mudar a direção da vida. O que Deus estabeleceu, a vontade dele, irá se cumprir. Você esteja pareado a ela ou não. Pareado lembra a ideia do Wi-Fi, não é isso? É isso? Quem já tentou fazer isso? Poxa, quero encontrar um Wi-Fi aqui, para usar, porque está sem internet, enfim. E aí você aperta lá naquele ícone triangular, né? É um triângulo meio que equilátero, né? Toque de cabeça para baixo, e aparecem várias opções. Só que para entrar ali você precisa ter uma senha. Enfim, você pode estar conectado com a vontade de Deus, dentro dessa linha, dentro desse trem, ou dentro desse ônibus, no banco que Ele te colocou, mas você não pode mudar em nada, você não consegue assumir a condição, o comando do ônibus, o comando do trem, a direção final. Ou seja, a vontade de Deus aqui, revelada por Cristo, não é uma opção que o homem tem, que escolhendo por ela ou não, haverá sucesso na sua vida como ser. É uma revelação em que você não tem condições alguma de pensar diferente dela. Ou você se preocupa em estar sintonizado com ela, ou você viverá fora de sintonia. E eu não sei se foi Agostinho de Hipona ou Tomás de Aquino que disse assim: viver sem tempo para Deus é viver perdendo tempo. E o que ele quis dizer com isso é o seguinte: olha, você está em um mundo em movimento, que todos estão na mesma direção, e você percebe que todo mundo nasce e morre. Você sabe que é possível você conquistar uma coisa aqui, outra ali, outra acolá. Mas mudar a direção da vida, o ciclo da vida, você não consegue. Nós escutamos muitas coisas ditas pelos chamados cientistas, até promessas de que o homem pode se tornar eterno aqui.
E há uma espécie de culto à tecnologia. Como se a evolução tecnológica representasse a evolução também da espécie humana. O homem um dia tornasse capaz de viver para sempre, independente das escolhas que ele fizesse, como se não existisse um Deus. Às vezes, quando a gente ouve as pessoas falarem de ciência, dá a sensação de que o homem um dia alcançará a capacidade de mudar a direção em que a Terra gira. Quando a gente ouve algumas pessoas falarem em nome da ciência, que é muito benéfica em alguns aspectos, mas parece que eu estou ouvindo alguém me dizer assim, olha, o homem um dia vai mudar a rota do movimento dos astros. O dia não terá só 24 horas, o dia terá 48 horas. Até o cachorro deu risada, vocês viram? Às vezes a sensação que a gente tem é essa, de que há uma expectativa humana crescente, partindo da ideia de que a sabedoria humana é uma sabedoria que já está assumindo o controle, o comando desse trem, desse vagão. Acho que nós precisamos ler Gênesis capítulo 11, porque pode ser que existam pessoas que não conhecem. Versículo 1 eu vou lendo para ganharmos tempo. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros, eia, façamos tijolos e queimemos-los bem. E foi-lhe o tijolo por pedra, o betume por cal. E disseram, eia, edifiquemos nós uma cidade, uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Betel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Então vejam bem, há uma intenção humana expressa aqui. Qual é? É de que eles atingiram uma capacidade intelectiva tão avançada que concebem a ideia de que podem assumir o comando. O comando do ciclo maior. Nós estamos dentro de uma faixa que foi dada por Deus, em que podemos escolher algumas coisas e outras não. Por exemplo, você pode escolher vir para a igreja ou não vir para a igreja. Mas você não poderia escolher ir para duas igrejas de uma vez só, no mesmo horário. Você não poderia escolher estar em casa e na igreja ao mesmo tempo. As pessoas que estão nos acompanhando pelas redes sociais, pelo Facebook, elas estão ouvindo e vendo o que está acontecendo aqui, mas elas não estão aqui. Elas estão acompanhando via outro meio, virtual. Mas elas não podem estar aqui. Porque existem algumas realidades que nós somos totalmente limitados. Somos um ponto que existe no tempo e no espaço. Deus não está nessa condição. Deus está vendo o que está acontecendo aqui
E as pessoas que estão acompanhando pelas redes sociais, Deus também está vendo elas em suas casas. Então não há ninguém fora do alcance de Deus, porque Ele não está em um lugar só. Eu não sei se é correto nós falarmos que Deus está em todos os lugares. É a única expressão que nós temos para poder nos comunicar uns com os outros. Mas a verdade é que todos os lugares estão em Deus. Nós temos a visão do céu. Terça-feira, no assunto da teologia fundamental, eu irei falar um pouco sobre isso, mas nós temos uma visão do céu. Quando falamos do céu, nós pensamos em uma área geográfica em que Deus está mais lá do que aqui. Né? A gente tem essa ideia. Uma ideia equivocada. É uma ideia que só pode ser pensada por nós, porque nós temos essa limitação de estar aqui e não estar lá. Estarmos aqui e não estarmos em outro lugar. Com Deus não é assim. Existe um lugar em que Ele não esteja. Eu queria ler mais um trecho da Bíblia, Salmos 139, versículo 9 e o 10. Vou lendo para ganharmos tempo. Diz assim. Aliás, vamos ler o versículo, desde o versículo 1. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Eu creio que essa foi uma das visões mais excelentes do salmista, porque aqui é uma oração, né, do Davi. Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Então veja que Saul está falando, o que ele compreendeu a respeito do que Deus percebe, que os pensamentos dele, aquilo que mais ninguém vê a não ser Davi, Deus vê. Cercas o meu andar, o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Como é que alguém pode concluir isso, se não por meio da meditação? Meditação é análise sincera e real. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. O que ele está dizendo? Olha, eu não falei nada, mas o Senhor já sabe. E eu constatei que o Senhor sabe. Não é eu estou querendo me convencer, não. Eu estou falando isso porque eu constatei, eu diagnostiquei isso. Tu me cercas em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é pura, é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Olha, por que a Bíblia fala que Davi é um homem segundo o coração de Deus? Ele pensa assim, olha, o que a gente percebe os homens descobrindo são coisas sobrenaturais, são coisas fora do normal. Mas essa ciência eu não consigo nem sequer explicar, porque há verdades que eu constato que eu não consigo falar para o outro. Na semana passada eu comentei que todos nós tivemos uma experiência visual, auditiva, de quando viemos da nossa casa para a igreja. Hoje foi a mesma coisa. Tivemos uma experiência que o outro não teve, e todos nós sabemos que o outro teve essa experiência. E dialogamos uns com os outros, e naturalmente dividimos as experiências do que aconteceu uns com os outros. Não há nada anormal nisso. E Davi está seguro de uma coisa, o Senhor sabe. O que eu não consigo provar para o outro, porque eu só consigo mostrar para ele as evidências, eu consigo narrar, não consigo fazer ele voltar comigo lá e ver tudo o que aconteceu. Eu não consigo fazer isso. Provar para ele por experiência. Porque se eu voltar pelo mesmo caminho, já não será 9h40. Já não será 8h50, a imagem, o movimento do mundo será outro, então ele não verá, ele não terá acesso à mesma imagem, aos mesmos conteúdos que eu tive naquele horário. O retrato já não é mais o mesmo. O retrato que você que está aqui na igreja está constatando nesse momento, nunca mais você jamais poderá provar para alguém.
O retrato externo e o retrato do que está acontecendo no teu coração. Jamais. É por isso que cada culto carrega em si uma verdade que é importante para mim, é importante para você. Porque é um retrato que não tem mais como retirar. Estará sempre conosco. Eu posso não lembrar dele um dia, mas ele estará lá. Então vejam bem. Continuando. Ele vai dizer no versículo 7. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Tornar as asas na alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e tua destra me sustentará, ou me sustentará em outras passagens. Vejam bem, Davi consciente, ele não é nenhum cientista, viu? Mas é um homem instruído, obviamente. Mas ele está convencido de uma coisa: eu não sei provar para todo mundo o que eu estou falando aqui. Mas eu constatei essa verdade. Eu não consigo provar para o outro isso, mas eu estou convencido disso. Não há um lugar que Deus não esteja, ou que Ele esteja menos. Aonde eu for, tu estarás. Se eu subir, tu estarás. Se eu descer, aonde eu estiver, tu estarás. E não menos em um lugar do que o outro. Ou seja, a partir disso, só temos uma possibilidade real de compreensão, para compreendermos a realidade divina como ela se apresenta. E qual é? Qual é essa realidade? A vontade de Deus não depende da nossa vontade. Quem preciso me conectar com essa vontade. Se eu não fizer a vontade de Deus, eu não estarei frustrando a sua realização. Não há risco em Deus, há risco em mim. Não é um apelo de Cristo para que você contribua com Deus, porque se você não fizer, as coisas podem dar errado, e Ele terá que escolher uma outra pessoa. Exclua essa ideia de que Deus precisa de alguma coisa, exclua. Essa é uma visão antropomórfica do homem a pensar em Deus a partir das suas limitações. Nós não sabemos qual é a vontade de Deus o tempo todo. E não precisa tentar, quando você estiver vivendo um momento desagradável, não precisa tentar convencer o outro de que você está na vontade de Deus. Não precisa. Há momentos que nós passamos algumas fases em nossas vidas de insatisfação. Às vezes essa fase demora um pouco mais e outra um pouco menos, e nós somos levados automaticamente a pensar que estamos fora da vontade de Deus. Não necessariamente. É possível que você esteja passando uma fase muito difícil e está exatamente no centro da vontade de Deus, no vagão certo, no lugar certo. Isso não quer dizer que Deus quer que você sofra, não. Mas você não sabe ainda o que é melhor para você. E se Ele te mantém ali, saiba que amanhã, logo, logo, daqui a pouco, você vai glorificar Ele com toda a alegria do seu coração. Não confunda a vontade de Deus com uma fase de satisfação sua. A vontade de Deus, ela é pura, ela é santa, ela é perfeita, ela é agradável. Pura, perfeita e agradável para Ele. Nós nem sempre conseguimos saber o que é puro, perfeito e agradável. Aliás, nós nos equivocamos o tempo todo em relação ao que é puro, perfeito e agradável. O puro, perfeito e agradável para o Edivan
de forma plena, pode ser que passe por aquilo que não é puro, não é perfeito, não é agradável para minha esposa. Logo eu vejo que o puro, perfeito e agradável para mim, não dá para ser usado como referência do melhor. Se eu disser assim, gente, vamos fazer algo hoje aqui, Débora, me diga o que você acha que é puro, perfeito e agradável. Vamos usar um sistema democrático e ouvir. E ela vai dizer, olha, eu penso que o puro, perfeito e agradável é fazermos isso, isso, isso e isso. Certamente ela não vai contemplar o que é agradável sequer para o outro. Que alguém vai dizer, olha, eu já penso diferente. Não vou ficar muito satisfeito com isso, não. Nós não precisamos de muito para saber que o agradável, o puro e o perfeito, para mim, já irá entrar em conflito com o outro. E isso levará na confusão das línguas. A confusão do entendimento entre nós, da harmonia. Haverá uma tentativa de construir uma torre de Babel para alcançarmos o quê? O domínio. Mas é impossível atingir esse domínio. Porque o que foi estabelecido por Deus é por Deus e ninguém mais pode mudar. E louvado seja Ele por isso. Haverá muitos momentos em nossas vidas de insatisfação e outros de satisfação também. A questão é, nem sempre nós sabemos se naquele momento que estamos satisfeitos, estamos dentro da vontade de Deus, e nem sempre sabemos se naquele momento em que nós estamos muito satisfeitos, realmente é a vontade de Deus. A gente tenta dizer o seguinte, quando está bem, quando eu estou satisfeito, é a vontade de Deus. Ruim, somente quando eu sei que não deu certo. Aí eu digo, vai saber se é a vontade de Deus, para pelo menos eu me convencer e me confortar. Mas vejam, nós conhecemos vários homens nas Escrituras, que passaram por fases, em que fazer a vontade de Deus não estava associado à sua plena satisfação. Alguém pode dar um exemplo aqui? Pode dar um exemplo aí, quem veio um episódio à mente. Jonas, né? Deus mandou que ele fizesse algo, e ele estava dentro da vontade de Deus, quando fez o que Deus mandou. Mas nós sabemos que ele não estava tão satisfeito com aquilo que ele tinha que fazer. Não é só Jonas. São muitos seres humanos, se não todos os seres humanos passaram por... Aliás, eu acho que nós estamos sempre muito mais insatisfeitos com a vontade de Deus do que satisfeitos com a vontade dele. Nós tentamos converter a vontade dele na nossa vontade. Quando tentamos mensurar o grau de satisfação e colocá-lo como referência dessa semelhança. Bom, meus irmãos, a verdade é o seguinte: nós temos as Escrituras, temos a oração. Nós temos que pedir para Deus nos ajudar a fazer a vontade dEle. Mas pode ser que no caminho você fique insatisfeito com algumas coisas que acontecem. E parece que por causa dessa nossa insatisfação, nós queremos o tempo todo assumirmos o controle. Por que assumir o controle? Porque a referência de vontade de Deus é a nossa satisfação, e não a dele. A vontade dele, muitas vezes, não é esclarecida para nós de forma geral. Ele só manda, ordena, e depois nós vamos vivendo como quem não sabe o que tem que fazer. Por exemplo, Abraão, Deus disse para ele, sai da tua terra e vai para um lugar que eu te mostrarei. Não disse se era para norte, sul, leste ou oeste, simplesmente sai. E ele vai seguir
Ele vai viver situações na vida dele. Várias situações além daquelas que nós lemos. A ordem principal ele ouviu. Sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Depois disso, vocês acham que Abraão fez tudo o que Deus quis? Vocês acham que existe algum ser humano que fez exatamente tudo o que Deus quis? Que esteve exatamente no centro da vontade de Deus em todos os aspectos? Ser humano, não. O que existe apenas é o verbo que se fez carne. O próprio Deus se fazendo homem, que é um mistério da Trindade. Mas homem, não. Todos erraram. Todos falharam o tempo todo. Mas é interessante que alguns chamados específicos de Deus, eles obedeceram. Ainda que em alguns momentos aquilo fosse conflitante, porque para nós falarmos de Abraão sair da casa dele é muito fácil. Mas não é você sair da sua casa. Às vezes sair do trabalho já é um problema sério, né? Fica morrendo de medo do que vai acontecer. Se o irmão chegar aqui e falar assim, olha, eis que te digo, para alguém que está bem estabilizado numa empresa, eis que te digo, irmão. Ou não, eis que te digo não, né? Vamos usar. O Senhor manda te dizer, esse trabalho não é para você. Esse namorado não é para você, essa namorada não é para você. Uma vez eu ouvi isso, eu não queria que fosse verdade. Né? E quando a gente quer muito uma coisa no desespero, a gente não quer. E Deus levanta alguém para falar, não é isso que Deus quer? Poxa vida, não dá para eu... Vou orar para ver se eu mudo a vontade dele. Que a minha vai ser melhor. A minha, essa está indo na direção da minha satisfação. Poxa, Deus tem uma mania de jogar balde de água fria na nossa vontade, né? É essa a nossa conclusão. Parece que Deus está conspirando contra nós. Mas não é. Ele é soberano. E eu gostaria que você dissesse para quem está do seu lado, nosso Deus é soberano. Vejam, meus irmãos, como eu disse, a Bíblia é repleta de situações em que o homem viveu momentos de insatisfação, porém estava na vontade de Deus, e momentos também que o homem decidiu apenas pelo que o satisfazia, e aquilo não era a vontade de Deus. Mas também haverá momentos de satisfação pela vontade de Deus plena. E momento de insatisfação por algo que não é a vontade de Deus. As consequências também virão. Mas eu tenho a sensação, ou a impressão, de que estar no centro da vontade de Deus sempre será muito difícil para nós. Por que eu falo isso? Não por Deus querer jogar balde de água fria em nós, mas porque os nossos desejos estão sempre mais inclinados para aquilo que é ruim, além da falta de domínio que temos daquilo que é melhor para nós. Por não termos o domínio daquilo que é melhor para nós, isso já nos deixa num estado de insatisfação. Nós não queremos planejar o que fazer, organizar as nossas vidas, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com as instruções de Deus. Veja como é interessante isso. Nós entramos em crise quando falamos em organizar as nossas vidas a partir das instruções de Deus. Nós queremos organizar as nossas vidas apenas para que o resultado seja de tal forma. O que nós queremos é que a coisa aconteça como nós queremos, como nós desejamos. Como se tivéssemos a plena convicção de aquilo que é melhor para nós. Não sabemos. Mas não sabemos. Então, talvez, apesar da mensagem parecer um pouco conflitante, quem sabe a sua fase, a fase difícil que você está vivendo nesse momento, não seja um indicativo de que você está na vontade de Deus.
Talvez você esteja angustiado, chateado, chateada, olhando, esperneando, olhando para o outro, olhando para as circunstâncias, olhando para aquilo que não está dando certo. Talvez você esteja lutando para que uma coisa dê certo, ou tenha o resultado que você espera e o resultado não vem. E acredite que isso represente necessariamente um desajuste da tua vontade perante a vontade de Deus, e quem sabe se não é exatamente o oposto. Quem sabe se não é a misericórdia de Deus que está te mantendo livre e ainda que insatisfeito. Quem sabe se não é a misericórdia de Deus que está te salvando, ainda que você esteja insatisfeito, apenas porque você disse: Senhor, seja feita a tua vontade. Quem sabe? Quem sabe você não se enxergou em um lugar, e Deus não quer que você vá para aquele lugar, por causa da sua infinita misericórdia, por causa do que Ele sabe, que você e eu não sabemos. Quem sabe nós não pensávamos que estava tudo perdido, ou que tudo deu errado até aqui, e na verdade é Deus dizendo: está dando tudo certo, meu filho. Está dando tudo certo, minha filha. Eu estou no comando da sua vida. Essa insatisfação, ela é momentânea. Não mensure o seu tempo transitório na vida como o fator responsável pela sua felicidade eterna. Irmãos, quantos momentos de dificuldade na minha vida ou da sua vida você não já passou? E depois de um tempo você olha e fala: puxa, que tempo bom. É engraçado como a gente ouve esses testemunhos o tempo todo, as pessoas falando, nossa, as pessoas comentando: nossa, aquele tempo era bom, hein? Amigos que eu tenho de infância, que dizem assim: olha, puxa, que tempo bom é aquele, né? E eu falo: é verdade, um tempo agradável, um tempo gostoso. Aí quando você começa a investigar, fazer um retrocesso, você fala: puxa vida, eu não tinha dinheiro para comprar um tênis naquela época, né? Eu lembro uma vez que eu comprei um tênis para o Natal, e eu fiquei tão feliz com aquele tênis, meu pai me deu dinheiro, fiquei tão feliz, né? Eu estava entrando naquela fase da adolescência, então meu pai falou assim: ó, filho, vai lá e compra. Antes disso, era ele que comprava para mim, né? E aí eu fui e comprei. Quando cheguei em casa, faltavam uns 2 meses para o Natal, aí tinha uma festinha lá na rua, eu feliz comprei o tênis e coloquei. Quando eu coloquei os pés, eram 2 pés esquerdos. Estava tão empolgado, tão satisfeito, que nem me dei conta de que eu deveria conferir as unidades. Imaginou esperar 2 meses, chegar no Natal, os 2 pés esquerdos, aí você vai para a festa com os pés virados para o lado. Deus sabe o que é melhor para nós, meus irmãos. Talvez hoje você esteja vivendo um momento muito difícil da sua vida, e acredite que Deus está contra você. Não, pode ser exatamente o oposto. Às vezes nós queremos alguns resultados e eles não vêm, mesmo quando a gente faz o que deveria fazer, se eles não vêm. Será que Deus não está te poupando de alguma coisa? Será que o que Ele está preparando para você não é muito melhor do que o que você mensura? Então alegre-se hoje, aproveite o hoje que você tem, se alegre na presença do Senhor, faça aquilo que é primordial, busque ao Senhor. Ao chegar na casa de Deus, ainda que as coisas pareçam não contribuírem para isso, alegre-se pela vontade de Deus, aquela que você sabe que é impossível sair dela. Levante suas mãos quando você estiver louvando ao Senhor e fala: Senhor, obrigado, eu não consigo enxergar muita coisa, mas saber que o Senhor está no comando, já satisfaz a minha alma, já é a garantia da minha alma. Oh, minha alma, alegre-te em Deus. Oh, minha alma, glorifica o Senhor.
Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. A nossa alegria, o nosso louvor ao Senhor, não pode depender da nossa satisfação imediata. A nossa felicidade não pode depender da comparação que nós fazemos com os outros. A nossa felicidade, ela tem que contemplar o ato de estar na vontade de Deus. Eu posso não saber exatamente, eu posso não ter o domínio de qual é a vontade de Deus por completo. Eu sei aquilo que me é revelado, que me é instruído a fazer. Como Abraão recebeu a ordem: sai da tua terra. Depois disso ele ficou andando meio que, entre aspas, perdido, no sentido de não saber, não ter domínio de para onde ele deveria ir. Mas ele tinha certeza do seguinte: o que Deus mandou fazer, eu fiz. Eu saí. Você entende? Fazer a vontade de Deus não é assumir o controle do próprio Deus. Não é como na Torre de Babel. Não é tentar fazer isso. Não se ocupe de tentar ou de investigar a vontade de Deus para explicar, para se convencer dela e convencer o outro. Não. Obedeça. Existem algumas verdades que nós já sabemos que têm que ser feitas. Algumas realidades a respeito do que Ele nos mandou fazer, que nós já sabemos que devemos fazer. A partir daí, a partir dessa ordem, siga. Qual é o primeiro mandamento? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o nossa primeira responsabilidade. Esse é o nosso primeiro compromisso. Essa é a nossa primeira missão. E o segundo, que Jesus, no resumo de Cristo, ele diz o quê? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Vamos seguir dentro dessa ordem. Nós temos uma direção. Ainda que não tenhamos o conhecimento por experiência do que está lá. Mas nós temos a direção de quem está em todos os lugares, como percebeu Davi. Davi não visualizou o futuro como quem, por meio de um satélite, enxerga uma outra área, uma área inacessível ao homem. Não, não foi isso que aconteceu com Davi, não. Davi não tem experiência com nada do que ele está falando. A experiência que ele tem é de que Deus está no controle, e que Deus sabe o que ele não sabe. Então o que importa para ele é estar dentro dessa vontade. Ele erra, ele falha, ele comete pecados, mas ele está o tempo todo falando: Deus, me ajuda a estar no centro da tua vontade. Meus irmãos, às vezes o Senhor irá muitas vezes Deus nos pede algumas coisas para fazermos, e que a gente reluta muito com isso. Porque mensuramos o nosso grau de satisfação, a nossa disponibilidade, ou aquilo que é confortável para nós, acaba nos servindo como um meio de mensurar o que é melhor. E aí a gente não faz algumas coisas que nos deixam desconfortáveis. Mas pagamos um preço alto por causa disso. Porque o ser humano que está debaixo do pecado, se ele fizer somente aquilo que é confortável para ele, com certeza ele irá quebrar a cara. É como estudar. Quer se preparar para fazer alguma coisa, para exercer uma profissão, enfim.
haverá um desconforto. Aquela sensação de que quando você está reservando tempo, você está perdendo o tempo de alguma outra coisa. Fazer alguma outra coisa. Sempre que você estiver querendo se preparar para algo, nós temos aqui um jovem que vem atuando como jogador de futebol. Ora, certamente há alguns momentos que a vontade é de fazer a vontade, satisfazer o seu próprio desejo. Mas não é assim que funciona. Um atleta, ele tem que seguir uma disciplina estabelecida pelo clube. Ou não é assim? Ou ele chega lá e fala assim, não, eu vou treinar o que eu quiser. Tipo Romário. Valeu, parceiro. Não, não é assim não. Eu sou o juiz, eu sou... Não, não é assim não. Há uma natureza. Nós não podemos escolher subirmos no avião, pegarmos um paraquedas e não cairmos no chão. Quem pula de paraquedas pode não cair num lugar específico que ele pensou, mas a direção do chão ele não pode alterar, nem mesmo o avião. O chão será sempre, faz parte da ordem natural da coisa. Você não pode alterar isso. Assim é a nossa vida. Nós precisamos aprender, irmãos, a disciplinar as nossas ações. Fala que não dá para atender agora. E harmonizar os nossos desejos de acordo com a vontade de Deus. Então eu queria que você repetisse comigo: disciplinar as minhas ações e harmonizar os meus desejos de acordo com a vontade de Deus. Ela é pura, perfeita e agradável. Deus é contigo, meu irmão. Não pense que tudo está perdido. Talvez você esteja insatisfeito em alguma fase hoje, amanhã, e é impossível que a gente não viva. Parece que o período maior de insatisfação em nossas vidas. Mas sabe de uma coisa, se você estiver dentro da vontade de Deus, feliz é você. Feliz somos nós por isso. Feliz somos nós que estamos buscando ao Senhor. Não é uma questão de autoconvicção. É uma questão de realidade. Deus é contigo. Ele continua te chamando para fazer a vontade dEle. Não é uma opção. Não. É uma revelação. Ou você será feliz com ela, ou você será infeliz sem ela. Vamos orar ao Senhor?